Olá, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um módulo especial falando sobre a acupuntura e as práticas integrativas na amamentação. Eu vou compartilhar a tela com vocês, depois se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Mas vamos lá. Amamentação, MTC, que é medicina tradicional chinesa, e PICS, práticas integrativas e complementares. Eu sou a professora Sabrina Corral Mulato, especialista em acupuntura e saúde mental, e vou falar com vocês hoje sobre a amamentação. Vamos começar pelo vínculo afetivo, né? O vínculo afetivo mamãe-bebê é muito importante na formação da personalidade e da integridade psíquica da criança. Vínculo reforçado de forma positiva durante o momento do aleitamento materno. A gente já sabe eh, dos inúmeros pontos positivos que a amamentação pode trazer para a criança, inclusive quando ela for adulto, né? Então, em termos de obesidade, em termos de imunidade, de depressão. Então, a gente já tem vários estudos sobre isso, e a professora Helena trouxe no livro dela, Domínio do Yin, essa importância para introduzir esse tema. Mas algumas coisas podem atrapalhar esse momento, essa amamentação. A gente vai ver alguns casos, alguns que a gente não tem controle e outros que a gente tem um certo controle. Então, o primeiro deles é o bico da mama e as cirurgias plásticas. O bico da mama, a gente tem alguns recursos para auxiliar essa mulher, mas no caso das cirurgias plásticas, a gente não tem muito o que fazer, né? Daqui para frente, a gente já pode auxiliar, já pode atuar ajudando essa mulher. Então, o primeiro deles aqui, o fator emocional. A gente sabe que a acupuntura tem uma atuação importantíssima no estresse, né? E aqui o estresse vem como um fator predisponente para a diminuição do leite, e esse estresse pode ser um cansaço físico, pode ser devido a doenças já pré-existentes que essa mulher, por sua vez, tenha, preocupações e com financeiro, com o ambiente familiar, social. Então, a gente tem como ajudar bastante nesse estresse dessa mulher. E a constituição energética para a medicina tradicional chinesa, o biotipo, a tipologia dessa mulher também é bastante interessante, porque dependendo da tipologia dela, ela pode predispor a deficiências em alguns meridianos. De acordo com a MTC, mulheres que têm constituição fraca ou frágil, deficiência do elemento terra, terão dificuldades em produzir leite. A gente sabe que o elemento terra, baço e estômago são responsáveis por toda a digestão de tudo que é ingerido no nosso organismo. Se a gente tem uma deficiência nesses dois meridianos, baço e ou estômago, a gente tem uma dificuldade em obter do alimento aquilo que a gente chama que é puro, né? Então, a gente tem dificuldade de conseguir retirar do alimento o que é importante para o nosso organismo. E, consequentemente, a gente vai ter uma dificuldade na formação do leite, na fabricação desse leite. Porque se a gente não tem os nutrientes necessários, se a gente não consegue retirar do alimento os nutrientes necessários, a gente não vai conseguir produzir um leite a contento. Outra coisa que pode influenciar a deficiência de Jin e Ye. Que são os Jin e Ye? São os líquidos orgânicos, né? Então, se essa mulher não tem líquidos orgânicos ou tem deficiência, ela não vai ter líquido suficiente para transferir para a mama para fabricar o leite. Então, é bastante importante que essa mulher tenha consciência da importância dela tomar água, né? Dela ingerir água. E isso vai ajudar nesse aporte dos líquidos orgânicos indiretamente. Deficiência de sangue. A gente sabe que o sangue ele é fabricado a partir do alimento. Então, se ela tem uma alteração ou não se alimenta bem, ou se ela tem uma alteração do alimento terra, a qualidade desse sangue também pode vir comprometida. Mas a gente tem que lembrar também que a formação do sangue, a gente tem a atuação não só do baço,
mas também da energia do pulmão e do coração. Então, a gente pode atuar ajudando nesse equilíbrio de uma forma geral também. E com quadros de secura. Muitas vezes a mulher pode, às vezes, apresentar, incluir na dieta dela uma quantidade importante de água, mas ela não consegue distribuir adequadamente. A gente pode pensar em pulmão e triplo aquecedor para ajudar nessa distribuição, né? E também podemos pensar aqui, quando a gente tem esses quadros, né? Tanto de deficiência de IE, quanto deficiência de sangue, quanto secura numa deficiência em geral. Então, a gente pode atuar com essa mulher tonificando o yin de uma forma geral. Né? E como a gente pode ajudar? Tem algumas coisas aqui que a gente, diretamente como acupunturista, como praticante da medicina tradicional chinesa e das práticas integrativas, a gente consegue auxiliar. Outras coisas, somente a consultora de amamentação, por exemplo, vai auxiliar, ou o pessoal do banco de leite, tá? Muitas vezes essa mulher já nos procura depois de ter procurado esses outros recursos. Então, ah, o reforço da autoconfiança dessa mulher é bastante importante e muitas vezes seria interessante que ela tivesse ali um contato com o psicólogo, o que não é muito fácil, né, nesse momento da vida, né? Porque ela está com um bebê recém-nascido e geralmente a gente acaba indo atender essa mulher em casa, ela não tem condições de sair para ir na psicóloga, para ir na terapia, e a gente um profissional que vai estar dentro da casa dela podendo auxiliar. Observar se a técnica da amamentação está correta. Nesse caso, se o profissional de medicina chinesa também for um profissional que atua com a amamentação diretamente, ele pode fazer essa observação e essa orientação para a mulher. Orientar ao descanso, isso é fácil, né, gente? Ó, você precisa descansar. O problema é a paciente conseguir descansar dentro daquela rotina, que é uma rotina nova, muitas vezes é o primeiro filho, geralmente quando ela tem esses problemas maiores que ela nos procura, é o primeiro filho, ela não sabe como lidar ainda com aquilo, eles estão se conhecendo, então tem diversas dificuldades. Além do fato dela não conseguir dormir direito, dormir pouco tempo, a criança acordar de tempo em tempo e ela acorda chorando, você não sabe o que que é, se é fome, se é xixi, se é trocar fralda, se é frio, se é calor, né? Então a gente tem essas questões. Mas a partir daqui, dessa orientar a alimentação de acordo com a dietoterapia chinesa, a gente já consegue incluir no nosso rol de atendimentos, né? Trouxe alguns alimentos para vocês, para a gente poder fazer essa orientação dessa mulher, mas é interessante que ela retire alguns alimentos, eu vou falar para vocês, e inclua alimentos extremamente nutritivos. Vamos supor que ela fez isso e mesmo assim ela não teve o resultado esperado. Uma coisa que pode estar acontecendo é ela não ter energia lá no alimento terra, como eu falei, para fazer essa digestão do puro que ela come. Tá? Então aí a gente atua com o uso das agulhas também. Claro que a dietoterapia chinesa também vai atuar tonificando o baço, tonificando o rim, né? Então também vai atuar indiretamente é, nesses reequilíbrios dos movimentos dentro do nosso corpo. Orientar o uso de chás e de aromaterapia. Trouxe uma opção de chá com 3 ervas e trouxe duas opções de aromaterapia para utilizar. Depois eu vou falar delas também. Orientar o uso dos florais de Bach. Trouxe aqui 3 opções de floral de Bach, é, não pensando tanto na atuação emocional dele, mas pensando na atuação energética deles, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E usar a acupuntura sistêmica, auricular e eletroacupuntura. Isso o profissional de acupuntura está habilitado a fazer, e hoje eu vou falar de alguns pontos que são interessantes para a gente incluir no nosso protocolo, isso se a gente já não utiliza, e alguns pontos também de acupuntura auricular para a gente incluir nesses atendimentos.
Nós temos na medicina chinesa é, dois principais desequilíbrios que podem levar à deficiência do leite. O primeiro deles é a estagnação do qi e do sangue, é, e o outro é a estagnação do qi do fígado, ou melhor, o primeiro deles é a deficiência do qi do sangue e o outro é a estagnação do qi do fígado. No caso da deficiência de qi e sangue, quais são as causas, né? Então, cansaço físico, isso a gente não pode nem questionar, né? Que a gestante por si só, após um parto normal, um cansaço muito grande, um desgaste muito importante da energia, e após a cesárea, uma cirurgia, tendo que levantar, tendo que andar, tendo que abaixar, pegar a criança, fazer esforço, né? Então, esse cansaço físico, além das noites mal dormidas, de acordar de hora em hora, de não conseguir fazer um sono de 8 horas durante alguns meses da vida dela, às vezes até anos, doenças pré-existentes, então algumas doenças, principalmente as doenças crônicas, doenças relacionadas ao metabolismo, podem ser causas ali da deficiência do Ti, deficiência de sangue. A constituição energética dessa mulher, como eu comentei com vocês, então a tipologia dela, né? É, qual é a constituição, quais elementos estão mais presentes nesse organismo também é bastante importante. A alimentação inadequada, como eu já comentei com vocês, então a mulher que nesse momento talvez ela opte por se alimentar com coisas mais industrializadas pela facilidade, ultraprocessadas, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Pouca ingestão de líquidos, principalmente de água, e, por fim, a digestão inadequada. Às vezes essa paciente já tem ali uma gastrite, já tem uma síndrome do intestino irritável, ela já se alimenta, de uma forma mais restrita, né? Então, a gente precisa melhorar também a qualidade da alimentação dela. E a estagnação de ti do fígado, que é causada pelo estresse, como eu comentei, né? Você está cansada, sem dormir, o neném chora, você não sabe o que fazer, então isso gera bastante estresse. A ansiedade, principalmente quando é o primeiro filho, ela olha para aquela coisa e fala: Meu Deus, o que que eu vou fazer com essa criança, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de amamentar? Será que eu vou dar conta de dar comida? E aí vem aquele monte de cobranças, né? Que eu coloquei aqui como autocobrança. Ela se cobra. Se ela deita para dormir, ela se cobra porque não acordou para amamentar. Se ela acorda para amamentar, ela se cobra porque ela deveria estar descansando um pouco também, e por aí vai. A falta de apoio, e aqui eu falo de falta de apoio principalmente do parceiro ou da parceira, da pessoa que convive dentro da casa dela, ou da mãe, ou da irmã, que a gente vai mais próximo, né? Nesse momento, a mulher vai precisar de bastante apoio, seja para cuidar da criança no momento que ela precisa descansar, para dar um banho na criança, para poder ter um almoço tranquilo, né? Então, essa falta de apoio e às vezes até das pessoas falarem: ah, mas você não tem leite, o seu leite é fraco, você não devia amamentar, por que que você não dá fórmula? Essas questões todas geram na mulher a autocobrança e ela se sente menos apoiada, né? E preocupações em geral, então, preocupação com financeira, preocupação com o trabalho. Hoje nós temos a grande maioria das mulheres trabalham e muitas trabalham com profissionais liberais. E a gente sabe que se a pessoa é profissional liberal, ela parou de trabalhar, ela para de receber. Então, a gente tem todas essas questões preocupando essa mulher de uma forma geral, além das preocupações com o bebê em si, né? Se está alimentado o suficiente, se está com roupa suficiente, e aí vem diversas outras preocupações que acabam
povoando a nossa mente, se eu coloquei ele na posição certa para dormir, será que ele não vai engasgar? Se eu colocar na minha cama, eu fico mais perto, mas aí também eu posso rolar para cima dele e acontecer algum acidente. Então, são muitas preocupações aqui, nesse momento delicado da nossa vida. E como que eu posso identificar nessa mulher, né? Como que eu identifico nela? Primeira coisa, se eu tiver uma deficiência do Ti-sangue ou uma estagnação do Ti do fígado, eu vou ser procurada para tratamento pela ausência ou insuficiência da produção de leite. Então, as duas patologias vão causar a deficiência da produção de leite. Então, como que a gente vai saber qual que é uma e qual que é outra? No caso da insuficiência, da deficiência do Ti e do fígado, do Ti e do sangue, a gente vai observar um leite mais aquoso, uma sensação de distensão nas mamas, o cansaço extremo, que é a deficiência do Ti, ou pouco apetite e pele seca. Se a gente pedir para a paciente mostrar a língua, essa língua vai se apresentar pálida, porque ela está com deficiência de sangue, tá? E às vezes até ressecada, por conta da deficiência do Ti também, deficiência de líquidos. Na estagnação do Ti do fígado, a gente também tem ausência de produção de leite, também tem distensão nas mamas, assim como na deficiência do Ti e do sangue, mas a gente tem dor nas mamas. Além disso, distensão na região do hipocôndrio, distensão gástrica e irritabilidade. Essa mulher vai ser uma paciente irritável, facilmente irritável, tá? E a língua vermelha dos lados. Então, a gente vai pedir para mostrar a língua. Na hora que ela mostrar, as laterais estarão vermelhas. Dentro da acupuntura, o que nós podemos fazer? Se a gente tem uma deficiência de Ti e sangue, a gente vai tonificar Ti, tonificar sangue e, inclusive, mover obstruções dos canais da mama. E essa mover obstruções serve para uma e serve para outra patologia, mas principalmente tonificar Ti e sangue. O que a gente vai utilizar? Que pontos são interessantes para a gente utilizar? Eu trago aqui o estômago 36 e o BP6 como pontos que vão atuar. Estômago 36 atua no estômago, principalmente, para ela conseguir adquirir melhor esses alimentos que ela está ingerindo. E o BP6 como não só o ponto do útero, né? Que eu trouxe, inclusive, eles dois com moxa, mas o BP6, ele é o ponto de reunião dos três canais indo-pé, que são rim, fígado e baço. E a gente tem rim atuando diretamente na deficiência do Ti, baço atuando diretamente na deficiência de sangue e o fígado que vai atuar na, na movimentação desse sangue, né? Então, nós temos os três sendo de forma importante para a gente ponturar. Além disso, VB41, só que aqui ele não está com a sua dupla, fígado 8, tônico de sangue, estômago 12, ID1, o ponto ID1 é um ponto que vai estar nos dois protocolos aqui, ó, porque ID1 ajuda na produção do leite. Então, a gente pode até ponturar bilateral, inclusive, tá? Então, o ponto ID1 é um ponto que a gente não pode deixar de ponturar nessa mulher. Ponto RENMAI ou VC17, que vai atuar na distensão do tórax, ele vai ajudar a abrir esse tórax para essa mulher poder captar o Ti do ar. Ponto VC4, aqui atuando no dial inferior e ajudando inclusive na retração do útero. E o ponto bexiga 20, ponto chu do baço dorsal, a gente pode atuar com agulha moxa ou ventosa, para ajudar na tonificação direta desse meridiano do baço. A eletro, eu trouxe dois pontos aqui, mas a gente pode cercar a mama toda com eletro,
mas não deixem de utilizar esses dois pontos, seja com eletro ou não, que é o estômago 18 e o estômago 19. O meridiano do estômago, ele é bastante importante na atuação da amamentação, porque ele vai passar em toda a mama. Além disso, ele tem conexão com o canal Chong-mai. Mas a gente não pode utilizar o ponto estômago 17, porque ele vai ficar bem em cima do mamilo. Então, a gente dá a opção para o ponto estômago 18 e 19. E aí, a gente vai cercar a mama com eletro, uma eletro de baixa frequência, frequência 215 Hz, baixa, né? E ela vai ter uma atuação de 3 a 5 segundos. Então, ela é uma frequência que é pulsada, ela troca, né? 2 Hz por 5 segundos, 15 Hz por 5 segundos. Na estagnação do Qi do fígado, a gente precisa eliminar a estagnação, mover o Qi, aí mover a obstrução desses canais da mama e promover a lactação. A gente vai trazer aqui alguns pontos do meridiano triplo aquecedor, então TA6 e TA5, o VP41, o estômago 18 e o estômago 19, como a gente falou anteriormente, o VB34 para tirar a estagnação do fígado, e o fígado 3 também, o TA3, o VB21 para ajudar a fazer a descida dessa energia, desse Ti, fígado 4 e ID1. Vasos maravilhosos aqui que eu posso utilizar o BP4 com CS6. Vou atuar principalmente nessa ação mental dela, de irritabilidade, de ansiedade, de nervosismo, tá? Mas eu também posso utilizar essa dupla no protocolo anterior, porque eu vou atuar diretamente em coração, via CS, e embaixo, tá? Que é o que a gente quer ali ajudar na captação do puro dos alimentos. E cercar a mama aqui, a frequência é uma frequência um pouco mais baixa, com uma frequência alta, então a frequência 15, 100, tá? Então 3 a 5 segundos de 15 Hz, 3 a 5 segundos de 100 Hz. Trouxe aqui a acupuntura auricular para a gente ver alguns pontos, né? Na verdade, eu vou escolher, não preciso por todos, eu vou escolher de acordo com o meu quadro. Então, eu trouxe aqui o ponto de baço, aqui, ponto de baço, ponto de estômago, ponto de rim, o ponto de fígado, e aí eu posso escolher de acordo com a minha patologia. Se for uma estagnação do Ti do fígado, eu tenho que ir por ponto de rim, mas se não for, eu não preciso, tá? Trouxe como acessório aqui o Sandial, que é o triplo aquecedor, para ajudar nesse reequilíbrio dos líquidos do nosso corpo, e o pulmão. O pulmão aqui ele vai ter duas funções. Ou ele vai atuar, a gente pode escolhê-lo para ele atuar junto com o triplo aquecedor nessa redistribuição de líquidos, ou também a gente pode escolher ele para atuar em casos que a paciente se mostra em depressão, tá? Então a gente pode escolher o pulmão nessas duas situações. Além disso, ponto Shemin e tríade da ansiedade aqui para a gente utilizar nas pacientes que são muito ansiosas. Se a paciente tiver alguma questão relacionada mais ao sono, a gente pode pegar Shemin e ponto de coração aqui também, tá? Então a gente pode mudar um pouquinho esse protocolo. Ponto endócrino aqui, que vai atuar em todas as glândulas, inclusive as mamárias, e aqui o ponto das glândulas mamárias mais específico, tá? Então, esse ponto é um ponto que a gente não vai deixar de colocar. Aí a gente vai escolhendo os outros pontos de acordo com o quadro da nossa paciente, como ela se apresenta. Dentro da aromaterapia, eu trouxe duas opções
Então, uma delas é o anis estrelado e a outra é o funcho doce ou erva doce, que está aqui nesse slide. Como que eu vou utilizar? Eu posso fazer uma inalação, então eu pingo na mão, esfrego e cheiro. Posso utilizar no difusor. Se eu for utilizar no difusor, eu preciso só tomar um pouquinho de cuidado com o bebê, não deixar no ambiente em que o bebê fica parte do tempo, não deixar próximo ao bebê, tá? Então, vou deixar para a mãe, vou utilizar para a mãe, mas não para o bebê. No caso do Rolon, eu posso fazer um blend com esses dois óleos essenciais, anis estrelado e funcho doce, colocar no óleo vegetal de uva, de semente de uva, e posso passar esse Rolon nos pontos de acupuntura. Se eu optar pelo Aroma Stick, ele tem uma facilidade de uso, que a gente vai pingar ali o óleo essencial no Aroma Stick e vai entregar para a paciente inalar, tá? Então, o Aroma Stick também é uma possibilidade interessante. Escalda-pés, se essa gestante tiver condições de fazer, conseguir fazer, eu posso usar não só o óleo essencial, mas eu posso usar também os chás. Então, eu posso fazer um chá de anis estrelado, tomar um chá de anis estrelado, e o que sobrar eu coloco no escalda-pés, que é interessante, e assim também eu posso fazer com o funcho. E banhos aromáticos. E aqui eu estou falando, se você tiver uma banheira, você vai poder colocar o óleo essencial dentro da banheira. Se você não tiver banheira, você vai colocar o óleo essencial num algodãozinho no cantinho do box, tá? Pinga ali 2, 3 gotinhas no máximo, coloca no cantinho do box, liga o chuveiro quente e deixa esse óleo essencial fazer o efeito dele. E aí até seria mais fácil no caso desses aqui, né, do Rolon, do Aroma Stick, escalda-pés e o banho aromático, da criança não ter contato com esses óleos essenciais. Os florais de Bach, trouxe aqui 3 opções de florais, e aqui eu trouxe mais pensando na atuação deles como de acordo com a medicina chinesa do que de acordo com a parte emocional. Então, eu trouxe o White Chestnut para a mente congestionada, ele vai atuar na deficiência do tiro baço, na estase do tiro fígado, então ele serve para os dois casos, eu posso escolher White Chestnut para qualquer uma das pacientes. A segunda opção é o Hornbeam, trata cansaço físico e mental para deficiência do T geral, deficiência de âmago baço do rim. Então, é aquele primeiro caso da deficiência do T, né? Então, aí eu escolho o Hornbeam para essa paciente. O Clematis, que é para paciente que pensa muito no futuro, e não é muito prática no dia a dia, mas ele vai atuar diretamente no Ti do Yang do baço, e eu posso juntá-los três para uma paciente ou para outra, eu posso escolher qual que se encaixa melhor para aquele meu quadro. No caso dos chás, aqui, eu trouxe para a gente fazer em grande quantidade. Por quê? Se eu for fazer uma xícara de chá, à medida que eu coloque de erva, uma colher de, de uma colher de chá, que é uma colher pequena, né, para colocar tudo isso. Então, eu trouxe aqui 1 litro, que a gente pode também fazer meio litro, porque a indicação aqui é de utilizar 2 xícaras por dia. Então, eu trouxe uma estrela de anis estrelado. Se eu for fazer meio litro, eu vou cortar tudo pela metade, né? Todos os ingredientes eu vou utilizar pela metade. Então, eu vou utilizar meia estrela de anis. 1 colher de sopa de erva doce, 1 colher de café de feno grego. Feno grego são umas sementinhas que a gente encontra nos mercados. É interessante utilizar, mas para usar a gente vai precisar esmagar ela primeiro. Então, se a mulher não tiver condições de comprar, de sair para comprar, não estiver encontrando, eu vou indicar para ela o anis e a erva doce, que já vai ajudar bastante.
Então, a gente vai esmagar suavemente as sementes de feno grego, ferver juntamente com água, tanto a erva doce e o anis estrelado por 10 minutos. Então, a gente vai esmagar a semente, coloca na água, ferve o anis, a erva doce e o feno grego por 10 minutos, deixe descansar uns 5 minutos em infusão e coe. Tomar 2 xícaras por dia. Aqui uma observação, a gente não pode utilizar adoçantes nem açúcares nesse chá, a gente vai tomar puro esse chá e a gente vai utilizar ele no máximo 8 horas depois que a gente fez. Então, pode fazer de manhã, já faz, toma de manhã e toma à tarde. E o ideal aqui é que ela ingira esse chá 1 hora antes de fazer a primeira refeição. Para quê? Para que o alimento não atrapalhe o efeito do chá, não cause a quelação do chá. Então, sempre que ela for tomar o chá, a gente vai orientar essa mulher a tomar 1 hora antes e 1 hora depois das refeições. Então, se ela sabe que ela toma café às 8 da manhã, ela pode tomar esse chá, tomar café geral, né? Que eu falo que ela vai comer ali os alimentos dela, o de jejum. O ideal é que ela tome esse chá 1 hora antes. Pode tomar no meio da manhã, pode tomar no meio da tarde, tá? Então, ela vai distribuir na rotina dela como for mais conveniente. Só tomando esse cuidado, evitar tomar junto com a comida. Vai fazer mal? Não. Mas a gente talvez não tenha o efeito que a gente quer desse chá, tá? Então, observações feitas. Vamos para a dietoterapia chinesa. Aqui eu trouxe alguns alimentos tônicos de sangue, de baço e de rins e outros para atuar na estagnação do TI do fígado. Os tônicos de sangue, baço e rins, a gente tem abóbora, ovos, frango, cogumelos, tâmaras, cenoura, figo, flor de lis, carne de porco, arroz integral, amendoim, castanho do Pará, leguminosas e cevada. Então, essa paciente vai incluir esses alimentos no dia a dia dela. Não tem problema, eu não gosto de frango. Não tem problema, você inclui os outros, tá? Isso é importante. Se essa paciente tiver diagnosticada uma estagnação do TI do fígado, a gente opta por laranja, toranja, podemos usar pétalas de rosa e de jasmim. E aqui eu também posso fazer chá, eu posso ingerir a pétala de rosa ou fazer chá, tá? E as flores de jasmim também. No caso aqui, eu vou fazer diferente do chá anterior, porque como são flores, eu faço só a infusão. Então, eu vou deixar a água quase para ferver, desligo, coloco a pétala de rosa ou jasmim, ou as duas, e tampo por mais ou menos 5 a 7 minutos. E depois ela pode ingerir, tá? O ideal é que para fazer esses chás aqui, principalmente com pétalas de flores, ela utilize não utilize água 100 graus, utilize um pouquinho abaixo. Como que ela vai saber? Um pouquinho antes de ferver, a hora que ela começar a soltar a bolinha, ela já pode desligar. Pode utilizar também outras ervas aqui para fazer chá, mas também alguns temperos, né? Então, ela pode usar hortelã, manjericão, algodoeiro, capim-cidreira, que é um chá delicioso, a erva doce, o funcho, a erva doce, na verdade, ela é conhecida como melissa, né? Ela pode ser chamada de melissa também. E ela é muito parecida com a hortelã, a hora que você pega. Só que a hora que você experimenta, ela é muito parecida com o funcho de sabor, né? Com o funcho doce. Então, a gente pode utilizar ela também. A malva e o sabugueiro. Evitar alimentos apimentados, azedos e de natureza fria. Por que que a gente vai evitar os alimentos de natureza fria? E aqui eu estou falando
principalmente para o primeiro caso, porque o baço e o estômago não gostam de alimentos frios, frios em temperatura, mas frios também em natureza. Por exemplo, a banana. A banana é um alimento de natureza fria. Vamos supor que a gestante goste de banana e queira ingerir a banana. O que que a gente orienta? Ela trazer a canela junto com a banana para equilibrar a temperatura desse alimento, para que esse alimento não chegue com tanta friagem no estômago dela. Ele não retira o frio do alimento, mas ele ajuda a equilibrar. Então, a canela ajuda nesse equilíbrio. E eu posso utilizar a canela com vários outros alimentos. Posso utilizar com o abacaxi, que fica bastante gostoso, tá? Então, eu posso incluir a canela em outros alimentos também, não só na banana. Então, a gente evita os alimentos de natureza fria, porque baço, estômago não gostam de alimentos frios, eles gostam de alimentos mornos. Então, se o nosso estômago já está deficiente, nosso baço já está deficiente em energia, com dificuldade em fazer a digestão, a hora que a gente entrega para ele um alimento de natureza fria, ele vai ter que aquecer esse alimento, ele vai ter que digerir esse alimento. E a gente está falando de um baço que não tem energia. Ele não tem energia suficiente para isso, tá? Então a gente tem que facilitar ao máximo o trabalho dele. Trouxe aqui para vocês 2 artigos para ajudar a gente a construir esse conhecimento. O primeiro deles, ele foi publicado em 2021, ele vai falar do aleitamento. Aqui são pacientes que foram com tratamento iniciados até as primeiras 48 horas após a, o nascimento da criança, né, o parto. Então, ele quis comparar a eficácia da acupuntura no tratamento convencional. Então, ela tem um tratamento lá de rotina da maternidade, mas aí nesse momento eles pegaram essas pacientes que já faziam esse tratamento convencional e incluíram um grupo com acupuntura sistêmica. E aqui ele vai usar só acupuntura agulhas, ele não usa eletroacupuntura. Foi um ensaio clínico, então ele pegou as 60 mulheres, dividiu aleatoriamente, todas elas com pouco leite no pós-parto. Elas receberam acupuntura uma vez ao dia, em 13 pontos de acupuntura. Aqui no resumo ele não traz quais são esses pontos, é só no trabalho completo que eu não consegui o acesso. E foram feitos 3 dias consecutivos. Então, provavelmente ela fez no dia 2 após o parto, dia 3 e dia 4 após o parto. E foi medida a quantidade de leite no primeiro dia de tratamento, no 7º dia e no 14º dia após a intervenção. Então, primeiro dia fez a intervenção, já mede. No segundo dia, faz intervenção, terceiro dia, intervenção. No 7º dia, era medido de novo a quantidade do leite. E 14 dias depois, outra vez. Quais são os resultados? Foram participantes, em média, de 29 anos, a maioria delas com a primeira gestação e parto vaginal, então parto normal. O volume médio do leite do grupo de tratamento foi significativamente maior do que do grupo controle. No primeiro dia, no grupo tratado, foi 19 ml e no grupo controle foi quase 6 ml. Então, aqui ele vai falar na frente que foi 3 vezes maior, tá? No 7º dia, foi de 78 ml no grupo tratado e 40 ml no grupo controle, então quase 2 vezes mais. E no 14º dia, foi de 128 ml aqui no grupo tratado e 75 ml no grupo controle. Então, 1,7 vezes maior, mais uma vez, o tratado do que o grupo controle. Então, a intervenção precisa da acupuntura pode aumentar a produção do leite materno na hipogalactia pós-parto inicial em 48 horas.
Claro que aqui no Ocidente é muito difícil da gente receber uma paciente com 48 horas de pós-parto, né? Às vezes essa paciente ainda está dentro do hospital ou acabou de sair dentro do hospital. É, mas a gente pode ver que já tem essa intervenção precoce para auxiliar nessas pacientes com dificuldade. Esse segundo estudo, ele vai comparar o uso da acupuntura com as fitochinesa, né? Com as medicações chinesas. São 95 pacientes que foram divididas, e aqui ele trouxe a eletroacupuntura também, então a paciente recebeu a acupuntura com eletro, e a outra paciente, o outro grupo, a decocção da medicação chinesa. Ele analisou a produção de leite, e o engurgitamento mamário, observando que eles melhoram após o tratamento nos dois grupos, mas no dia 3, 5 e 7, as melhoras na produção de leite e no grau de engurgitamento mamário foram significativas no grupo acupuntura, mais do que no grupo da medicação chinesa. A viscosidade do leite apresentou melhora em ambos os grupos, e a taxa efetiva total foi de 95% no grupo acupuntura e 75% no grupo medicação. Então, o que que ele trouxe de conclusão? A acupuntura, a eletroacupuntura pode produzir mais eficácia, uma eficácia mais significativa no tratamento e hipogalactia pós-parto, em comparação com a decocção de medicamentos chineses. Então, a gente tem uma ferramenta muito potente na nossa mão, muito importante utilizá-la para esses casos, que muitas vezes são tratados somente com medicação alopática. E, por fim, a bibliografia, além desses dois artigos que eu já deixei a referência anteriormente, eu tenho a bibliografia do livro O Caminho do Yin, da Helena Campiglia, e utilizei também Obstetrícia, Ginecologia e Medicina Chinesa, do professor Maciossi, tá? Então, foram as minhas bibliografias de base para fazer essa aula. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e me sigam aqui no canal para mais vídeos, tá? E um abraço a todos.